Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Hoje a gente vai estar conversando sobre avivamento, o que isso significa e quais são as consequências desse movimento. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Esse tema aqui ele foi recomendado na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram pela Alessandra e eu vou começar explicando, ou melhor, dando a definição do que significa avivar. Avivar significa animar ou renovar. Esse é o significado desse verbo. E na história cristã, na história da igreja, muito se conhece, a gente ouve muitas histórias a respeito de avivamentos que aconteceram no passado. Desde avivamentos que são relatados na Bíblia, como avivamentos que aconteceram depois da ascensão de Cristo aos céus. Depois que o Pentecostes, que o Espírito Santo desceu na sua igreja. Então, eu separei aqui algumas características que mostram, que caracterizam um avivamento. O que significa um avivamento? Então, eu gostaria de começar pela primeira, que é a intercessão, que é a oração. Um avivamento ele só pode ocorrer através da oração. E eu estou usando como base para esses princípios, principalmente o livro A História do Avivamento Azusa. E nessa história, que no caso ela é real, nesse testemunho, a gente vê que o Frank, que é quem foi usado por Deus, um dos homens usados por Deus para conduzir esse acontecimento, ele intercedia muito, ele orava por esse movimento. Para a gente ter noção, ele passou mais de um ano orando para que isso acontecesse, para que o avivamento da Rua Azusa viesse a acontecer. Então, o avivamento raramente vai ser algo que acontece da noite para o dia. O avivamento ele consiste em uma busca para que o Espírito Santo desça, para que seja derramada a glória de Deus. Até mesmo em Atos, quando a gente encontra o derramar do Espírito Santo, em que eles estão reunidos no cenáculo, em Atos 2, a gente encontra que antes disso, haviam 120, se eu não estou enganada, esse é o número certo de pessoas, que estavam intercedendo, que estavam orando e clamando a Deus, para que a promessa feita a eles se cumprisse, viesse a acontecer. E o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que o avivamento ele só é possível através da exposição genuína da palavra de Deus. O que isso significa? É através da exposição da Bíblia, do verdadeiro Evangelho de Cristo, o puro e santo Evangelho de Jesus, sem performance, sem nada, sem aumentar nada, é a pura e simples palavra de Deus, porque a palavra de Deus em si, sozinha, ela já é poderosa para transformar o nosso coração. A palavra de Deus não depende de esforços humanos para que ela haja, a palavra de Deus em si é poderosa. E isso é mais uma das provas que mostram que ela não é qualquer palavra. E por ela ser a palavra de Deus, por ela ser a própria voz de Deus falando conosco, é que ela é tão poderosa. A própria Escritura vai nos dizer que a palavra de Deus vai e não volta vazia. Então, o avivamento ele só pode acontecer através da palavra de Deus, através da pregação da sua palavra. E o terceiro ponto que eu até considero uma consequência desse último ponto apresentado é que, através da exposição da palavra de Deus e da intercessão, há arrependimento. Então, corações são quebrantados diante da presença de Deus. Aqui nesse testemunho em que o Frank conta do avivamento Azusa, a gente vê que pessoas que nunca conheceram a Deus, elas se arrependeram, elas começaram a conhecê-lo através desse movimento, através do mover do Espírito Santo. Então, uma resposta, digamos assim, à palavra de Deus é o arrependimento. E aqui no podcast a gente também tem um episódio falando sobre a diferença entre arrependimento e remorso, qual a diferença desses dois e por que Jesus nos exorta ao arrependimento.
Então, se você quiser ir dar uma olhada, se eu não me engano, no episódio 14, com o título Arrependimento, depois que você terminar de escutar esse aqui, sinta vontade para escutar aquele lá também. Mas a gente percebe que através do arrependimento e do quebrantamento é que é possível que uma pessoa se torne uma nova criatura. E um outro ponto muito importante é que isso gera frutos. Esse avivamento em si ele não é apenas uma agitação simbólica ou emocionalismo, muito pelo contrário, é o próprio mover de Deus. E me marcou muito, muito mesmo, quando o Frank, ele fala que eles ficavam prostrados horas e horas, muitas vezes durante um culto, por causa da glória de Deus. Então, eles não estavam preocupados em se mostrar, eles não estavam preocupados no pregador famoso que viria de longe, até porque ele até menciona que não haviam pregadores famosos para que o avivamento dos acontecesse. Foi simplesmente a ação do Espírito Santo. Então, o avivamento genuíno, ele gera frutos, ele gera arrependimento, gera salvação de almas para o reino de Deus. Um outro ponto a ser mencionado é também que houve oposição. Ele menciona também aqui nesse livro que muitas pessoas se opuseram ao que estava acontecendo. Elas não acreditavam, eram céticas ou julgavam um mero sensacionalismo. E a gente vê também no mesmo modo, né, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, muitas pessoas olharam para o pessoal que estavam sendo cheios do Espírito Santo e pensaram, eles estão bêbados. Né? Eles começaram a zombar deles, quando na verdade eles não estavam, muito pelo contrário, eles estavam cheios da graça e do poder do Espírito Santo. Então, a gente pode perceber que sempre há oposição, né? Mas quando é do Senhor, quando a obra é de Deus, a gente vê que sempre vai prevalecer. Deus, a obra do Senhor sempre irá permanecer firme. A gente pode olhar na história da igreja. A igreja, ela tem sobrevivido, né, mais de 1000 anos aí em pé. Isso porque ela é a igreja do Senhor. Isso porque foi Cristo quem a fundou, foi Cristo quem a estabeleceu. Só que o que acontece é que aqueles que julgam isso como não sendo de Deus, não vindo do Senhor, eles o fazem porque eles não veem, eles não viram o pessoal em Atos 2 buscando a Deus no secreto. Eles não viram a busca e a intercessão de Frank. Tem uma parte aqui que ele chega a dizer que ele estava se sentindo pesado, ele se sentia triste, e isso era o temor do Senhor sobre ele. E não apenas ele, mas muitos outros irmãos também estavam buscando a Deus junto a ele. Então muitas pessoas julgam, muitas pessoas se opõem a essa obra porque elas não viram o início de tudo. Elas não viram a busca incessante dos filhos de Deus pela descida do Espírito Santo e pelo derramamento do seu poder. E eu acho incrível de perceber também como que a comunidade, né, ali do Frank, da Rua Azusa, eles permaneceram orando, eles permaneceram firmes. O Frank não desanimou, ele ficou mais de um ano orando, mais de um ano buscando. E isso foi porque Deus colocou no coração dele, ele sabia que foi Deus quem o chamou para aquilo. E ele perseverou, né? É um trabalho de cooperação mútua. Assim como Deus coloca esse sonho, esse desejo no seu coração, o Frank, ele perseverou em oração, ele continuou caminhando segundo a palavra que Deus havia lhe dado. E Deus honrou ele, né? Deus deu a vitória ao seu povo através do movimento do avivamento que aconteceu em Los Angeles. No livro de Joel, no capítulo 2, do versículo 28, vai dizer assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Essa é uma promessa de Deus que se cumpriu lá no livro de Atos e ela continua sobre as nossas vidas, porque Deus deseja fazer isso. Deus deseja derramar o seu espírito sobre toda a humanidade. O que ele busca é jovens, pessoas disponíveis para ouvirem a sua voz e dizerem sim. São pessoas disponíveis a realmente buscarem, intercederem, levando a Deus as suas orações, as suas súplicas, o seu clamor mesmo, elevarem ao Senhor a sua dor, a sua preocupação, no sentido espiritual mesmo, para que Ele nos socorra, para que Ele venha com um avivamento. E eu gostaria de terminar esse episódio lendo lá na página 14
do mesmo livro que eu citei no início, que diz assim: a profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que o produziu. É essa, aliás, a chave de todo avivamento verdadeiramente nascido de Deus. E fica aqui, a minha recomendação de livro para vocês, que é a História do Avivamento Azusa, escrito por Frank Bartleman. E eu espero que vocês sejam edificados pela essa história, assim como eu fui. Além disso, não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, @palavradoevangelho_, o link tá aqui embaixo. E se você quiser mandar também uma sugestão de tema pro próximo episódio, ou pros episódios seguintes, se sinta à vontade para mandar lá no nosso direct. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.